Fé. Esperança. Salvação. Programa Rocha Eterna, com o pastor Cláudio Pereira. Quando você manda o seu nome aqui para nós estamos orando incessantemente por esses nomes. Então, pedimos a você que coopere conosco, manda o seu nome para esse telefone 98918-9678, para que você possa estar trazendo o seu nome. Nós estamos aqui orando sem cessar, no nome de Jesus. Amém? Ore comigo agora, no nome de Jesus. Poderoso Deus, é na autoridade do nome de Jesus, levantamos, ó Deus, a nossa mão direita como sinal de autoridade. E agora, meu Deus, estamos orando pelas nossas famílias. Ó Pai, eu e este meu irmão que está do outro lado dessa tela, que agora ora comigo, Senhor, em favor da sua família. Ora comigo, Senhor, em favor da sua casa, em favor dessa situação, meu Deus, que agora Ele está colocando diante do Senhor. Pai, eu peço a Ti que no nome de Jesus, que o Senhor venha com o Teu poder e comece a enviar os Teus anjos agora dentro desta casa, anjos de paz, e começa a ministrar paz dentro deste lar, repreendendo todos os demônios, que caem por terra toda situação maligna. Frustra agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, todos os planos de Satanás contra esta casa, contra esta família. E agora, Deus, estamos orando e crendo que o Senhor é poderoso para estar operando um grande milagre sobre esta família, operando um grande milagre sobre esta casa. E agora, Senhor, com este caderno em mãos, agora apresentamos as pessoas, ó Deus, diante do Senhor. Meu Pai, o Senhor conhece a necessidade desta pessoa, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, desse adolescente, que agora, Deus, clama ao Senhor por uma solução. Estamos clamando, Deus, que está vivo, não Deus que está morto. Clamamos, Deus que move, um Deus que faz grandes milagres, um Deus que está vivo, operando hoje. Meu Pai, nós cremos agora no nosso momento de fé. Nós estamos ativando agora, Deus, a nossa fé e queremos alcançar agora este milagre sobre estes nomes, meu Deus. Que os viciados sejam libertos, ó Deus, que os perdidos sejam salvos, ó Pai, aqueles que estão enfermos, acamados, hospitalizados, sejam todos curados no poder que há no nome de Jesus, porque o nome de Jesus pode e todas as coisas, o Senhor pode, o impossível, e é esse impossível que nós clamamos neste momento. Quebra todas as cadeias, quebra todos os grilhões, Senhor, e agora opera, Senhor, este grande milagre sobre esta família, sobre esta pessoa, que agora ora comigo e crendo, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Pai, então estamos colocando em Tuas mãos e pedimos ao Senhor, opere um grande milagre, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, através desses milagres que vão acontecer no nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio no poder que há no nome de Jesus. Receba a tua bênção nessa noite. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo dos santos ao Senhor, Pai. Aleluia. Queridos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ouvir agora. A Marta vai ler o texto da palavra de Deus. E o título da nossa mensagem hoje é o cerco de Ben-Hadad, que é o cerco que Ben-Hadad fez a Samaria. E eu quero que você ouça bem atenção, porque vai ser um sermão expositivo, mas ele vai trazer um entendimento daquilo que nós estamos passando.
porque nós não podemos dar assim uma definição assim completa, como algumas pessoas estão dizendo, é a ira de Deus. Ainda está muito cedo para a gente saber realmente se é a ira de Deus que está descendo sobre a humanidade. Eu penso que ainda nós temos que buscar a resposta de Deus. Vírus inventado. Nós temos um tanto de coisas que nós podemos pensar. Que há consequências no homem no meio disso aí, isso realmente não podemos negar. A mão do homem está aí. Agora, isso nós estamos orando para que essa situação passe o mais rápido possível. Ela vai ler 2 Reis, capítulo 7, no versículo 3. Pega a sua Bíblia, por favor. Abra em 2 Reis, capítulo 7, no versículo 3 em diante. Lembrando que não é 2 Reis, né? Algumas pessoas falam 2 Crônicas, 2 Reis, né? 2 Samuel não é epístolas, são livros. Então não é segunda, é 2 Reis, 2 Crônicas, 2 Samuel, né? 1 Crônicas. E aí é 2 Reis, capítulo 7, do versículo 3 em diante. Ou você pode abrir um livro mesmo, né, que você tem nas suas mãos, e nós vamos meditar. 2 Reis, capítulo 7, no versículo 3 em diante. Marta vai ler. E assim diz a palavra do nosso Deus. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidimos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até ao arraial dos sírios. Quando chegaram às mediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerras e de cavalos, os ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar sua vida. Versículo 8. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às mediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que haviam e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Esse dia é o dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no palácio real. Assim, eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos, nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas cavalos, os jumentos amarrados, e as tendas como estavam. Então, os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do palácio real. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: deixe que eu explico a vocês o que os sírios nos fizeram.
Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso, saíram do arraial e se esconderam no campo. Pensando assim, quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e encontraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restaram da cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim, pegaram 2 carros de guerra com cavalos e o rei enviou os homens atrás dos exércitos das Sírias, dizendo: vamos ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram anunciando isso ao rei. Então o povo saiu e saqueou os sírios. E assim, uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata, e uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo esta palavra? Obrigado, Marta. Esse texto foi lido um pouco longo hoje, justamente para que você entendesse o que ocorreu. Agora eu vou fazer um resumo deste texto, esse texto bíblico. E eu quero que você entenda realmente a realidade da palavra de Deus, que se renova cada manhã, como ela está se renovando agora, e o que Deus está trazendo pelo entendimento pelos dias que nós estamos passando. A palavra de Deus nos mostra que antigamente as cidades, eram cidades fortificadas. E o que eles faziam com essas cidades? Eles colocavam muralhas ao redor dessas cidades, para proteger as suas casas, proteger os seus bens. Existiam várias cidades que eram fortificadas, e Samaria não era diferente. Quando o rei Jorão, ele estava lá, dentro dos seus muros, estava tudo bem. Mas Ben-Hadad, ele tinha uma política. Assim, o que ele fazia? Ele ia diante da cidade que ele queria tomar para si como posse, e ele pegava os seus exércitos e ele acampava ao redor dessa cidade. E ali ele permanecia 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, até anos ele permanecia ali. Era a estratégia que ele usava. Quem estava dentro da cidade não podia sair para comprar ou para vender absolutamente nada. A cidade então permanecia em estado de sítio. Ela permanecia cercada. Ela permanecia ali de uma forma impossibilitada de sair para adquirir alimento. Os mercadores não podiam entrar nas cidades, porque além daquele muro que tinha um exército inimigo acampado ali ao redor da cidade. Se a pessoa chegasse no muro e olhasse, ela ia ver que ali do lado de fora o exército estava acampado, acendiam fogueiras a uma distância que as flechas não acertavam
neles, e eles estavam, essa distância dava uma certa proteção, e aquela pressão que eles faziam, eles não permitiam que ninguém entrasse dentro da cidade para levar comida para aquele povo que estava lá dentro. Com o passar do tempo, algumas pessoas que tinham alguns suprimentos, algumas pessoas que tinham alimento em casa, eles iam consumindo aquele alimento, eles iam se alimentando e mercadeando, e assim a mercadoria que eles tinham, eles iam vendendo para os outros, esperando que aquele estado de sítio, que aquele cerco acabasse. Mas Ben-Hadad, ele esperou muito tempo, Notamos aqui que ele não se apressou. Se um mercador, se alguém quisesse entrar naquela cidade para levar mantimento, ele matava. Ele impediu assim então que as pessoas que estavam lá dentro da cidade saíssem. Não podia entrar ninguém e não podia sair ninguém. O tempo foi passando, o suprimento daquelas pessoas foi se esgotando. Então, a estratégia de Ben-Hadad, como ele colocou, é mais ou menos 120 mil soldados ao redor, né, de Samaria, daquela cidade. E assim, ele também tinha outros exércitos que eram aliados dele, que eles estavam ao redor de forma que formavam uma muralha ao redor de uma outra muralha. Apesar de Samaria ter uma muralha de proteção, agora tinha uma muralha de inimigo ao redor desta muralha. E aí, amados, todos os esforços que eles tinham, eles não, mesmo que eles tivessem exércitos, eles não poderiam fazer absolutamente nada. A palavra de Deus nos diz que aquele tempo foi um tempo tão difícil, para o rei Jorão, e o que eles faziam, e o que o rei fazia era culpar o profeta. Ele culpava o profeta Eliseu, disse: olha, nós estamos passando aqui, o que nós estamos sofrendo aqui é culpa do profeta, do homem de Deus. O rei, ele não sabia que a cidade estava sitiada por causa do pecado dele. Provavelmente ele até sabia que tinha pecado, mas ele não dava o braço a torcer. As consequências, olha bem, o profeta estava lá dentro sofrendo também a mesma situação. E o profeta provavelmente já tinha alertado o rei que era para ele se arrepender, que era para ele voltar para Deus, para ele se humilhar. Mas o rei, de forma nenhuma, ele se arrependia daquela situação. E culpando o profeta, culpando o homem de Deus, culpando aquele homem que estava ali, trazendo a solução para a vida, para a cidade. Amados, e a palavra de Deus diz assim que a inflação, tudo ficou tão inflacionado, que uma cabeça de burro, eles vendiam uma cabeça de burro, não, uma cabeça de jumento, era como se valesse em torno de R$250. Imagina você comprar uma cabeça de jumento pelo dinheiro, né, daquela época, de hoje, valia você pegar R$250 para alimentar a sua família, você comprar uma cabeça de jumento. Olha também o que eles vendiam. Eles vendiam esterco de pombo. E você sabe o que eles faziam com esterco? Alguns historiadores dizem que o esterco de pombo é usado para dar suporte, suportar, então, para que pudesse servir de energia ou então de sal. Porque o sal era muito importante, o sal tinha um preço valioso. E eles usavam o esterco de pombo como tempero na cabeça do jumento para alimentar. Olha que nojento. Olha que situação chegou esta cidade que ficou cercada, passou um ano, e lá o exército de cidades lá ao redor de Samaria, e aquela situação foi tão difícil para eles, foi tão difícil, que um dia o rei Jorão disse assim: nós temos que pegar o profeta e nós vamos arrancar a cabeça desse profeta, nós vamos matar este profeta. E quando as pessoas elas não se convertem, quando as pessoas não entendem o que Deus quer falar, elas gostam de colocar a culpa no homem de Deus.
Ela gosta de colocar a culpa no pregador, do mensageiro da palavra de Deus. É uma estratégia do inimigo calar os homens de Deus. O primeiro suprimento que o inimigo vai querer impedir que você tenha, é o suprimento da palavra de Deus, da mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim que a fé, ela faz apagar todos os dardos inflamados do maligno. Provavelmente nesses dias você tem saudade de estar no culto. Eu estava pensando outro dia isso. Gente, nós estamos com saudade do culto, estamos com saudade de estar no templo, estamos com saudade no templo, adorando a Deus. Por isso que Davi dizia que ele gostava de estar no templo e que estar na presença de Deus, um dia fora da presença de Deus, estar fora do templo, é como se estivesse 1000 dias fora dele, fora da presença do Senhor. E provavelmente está dando essa saudade de adorar, saudade de cantar. Quantas vezes acha que o louvor não está bom, acha que a pregação não está boa, acha que o culto está cansativo, acha que o culto termina tarde demais. Eu fiquei pensando assim, gente, quando a igreja for arrebatada? Provavelmente você não está sentindo. Já pensou se a igreja tivesse sido arrebatada? Eu estou entrando num outro assunto aqui, estou só abrindo parênteses aqui. Imagine se a igreja tivesse sido arrebatada, eu estaria aqui, você estaria, todos nós tivéssemos ficado aqui. Hein? Imagine, como seria terrível. Provavelmente isso vai ser uma das coisas que vai acontecer quando Jesus voltar. Não é mesmo? As pessoas vão sentir falta do culto, vão sentir falta da pregação, vão sentir falta da oração, daquele louvor desafinado. Não vão reclamar do louvor, né? Vão sentir falta do culto que passou 20 minutos, 1 hora depois. Oh, como era bom. É muito bom estar no templo, é muito bom adorar a Deus, é muito bom orar, é muito bom estar em comunhão. Eu estou sentindo falta dos nossos irmãos em Cristo. Vai vir a Santa Ceia, aquele momento importante que nós vamos ceiar juntos, comer o corpo de Cristo. Mas nós vamos arrumar uma forma de ministrar a Santa Ceia para você, para que você se fortaleça espiritualmente. Voltando ao nosso assunto, queridos, o inimigo, a única coisa que ele quer fazer é sitiar você diante de Deus. E talvez ele queira colocar em você um desânimo, até para você orar, até para você buscar. Não desanime, porque o primeiro suprimento que ele quer cortar é a sua fé, a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Não é porque nós não estamos reunindo no templo que você vai perder sua fé. Tem um tempo para você, um tempo para você ter a sós com Deus. Olha que há muitos anos, provavelmente Deus já estava preparando a igreja para este momento, e posso dizer para você que este momento está preparando a igreja para um momento difícil que vai vir aí. Pior do que isso. Então, nós já tínhamos falado, gente, a igreja vai transformar em células. Hoje já era para a igreja estar em células. Olha, a igreja tem que andar no discipulado. Contra célula, contra discipulados, porque é o propósito de Deus para a igreja. Eu não sei quantas vezes eu falei, este ano eu falei, gente, essa igreja de altar vai acabar. Essa igreja de palanque, de show vai acabar. E olha que Deus está testando para mudar esse estilo de igreja. Isso vai acabar. Esses ungidões, essas igrejas que mega templos, vamos, eu nem vou entrar nesse assunto aqui. Isso vai mudar. Não é o plano da igreja para Deus. Deus quer a igreja para fora, quer a igreja que sai dos tempos. E aí eu quero dizer para você, queridos, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o inimigo ele vai tentar de tudo suprimir a sua vida espiritual, vai querer tirar de você, vai querer te impedir de se aproximar de Deus. E aí ele causa esta situação. Quando ele impede você de crer, quando ele impede você de buscar a Deus, ele rouba o resto. Ele tira seu suprimento, ele tira seu alimento, ele tira seu trabalho, ele destrói, mata a sua família, mata seus sonhos. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir Jesus. O ladrão mata, rouba e destrói. Imagine o cerco em Jerusalém, que coisa estranha.
Não é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Nós não estamos vivendo um cerco? Nós não estamos cercados dentro dos nossos muros, nas nossas casas? E o pior, que o que está acontecendo, o suprimento está se esgotando. Pessoas estão sendo mandadas embora. Milhares e milhares de pessoas estão perdendo o emprego. Daqui a pouco vai começar um desespero. Queridos, olha, eu vou dizer, eu estou mandando. Ah, pastor, tal, mas eu estou mandando uma mensagem de esperança mesmo. Porque eu só estou querendo te alertar do que vai acontecer. Vão começar saques. Essa situação que o nosso país está enfrentando hoje, que mesmo assim, diante de uma situação política, estão esperando um momento para fazer política. Essa politicagem, ninguém obedece a ninguém. Não há união entre os políticos. A imprensa em cima. Querido moço, o que aconteceu em Jerusalém naquela época? As pessoas daqui a um tempo vão começar a culpar Deus pela situação que estão enfrentando. Vão culpar os homens de Deus. Porém, o que nós estamos vendo não é apenas no nosso país, é em outros países e no mundo inteiro. No mundo inteiro está acontecendo isso. As pessoas estão sitiadas, as pessoas estão cercadas. O inimigo fez um sítio, ele cercou. Chega até você. Mas vamos fazer de tudo para que a palavra de Deus chegue até você, seja por rádio, seja através dos veículos de comunicação, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, que nós estamos lutando, né, para fazer essa plataforma, para termos mais uma forma de chegar até você. Nós precisamos de 1000 inscritos. Eles estão pedindo para você se inscrever no canal Rocha Eterna, né? E tem também outro canal, Jardim da Glória 2, que nós vamos fazer para que futuramente tenha mais canal. Depois nós vamos arrumar uma outra forma, talvez até uma rádio, vamos fazer para que você não fique sem ouvir a palavra de Deus. Mas o mais importante é que em breve nós estaremos com todo o discipulado programado, para que você esteja no discipulado, e ainda que não tenha culto no templo, vai ter culto nos lares, nas casas, lar de salvação, células, discipulado, porque esse é o plano de Deus para a igreja no futuro. Observem isso. Observem. Amados, o que nós entendemos é que nós não podemos perder a nossa ligação com Deus. Alguns meses eu falava, gente, nós não podemos ficar idolatrando o altar, o templo da igreja. O altar vai ser na sua casa, o altar vai ser onde você está. E era profético isso, hoje a sua casa é o altar. O altar está com você. Está com você. Está aí junto de você. Então Deus, de uma certa forma, já vinha alertando, e algumas pessoas não deram ouvidos para isso. Queridos, a palavra de Deus nos diz assim, que lá haviam 4 leprosos. Provavelmente, ainda que esses leprosos estavam lá à entrada da cidade, estavam na porta da cidade, né? Estavam lá. Eles não tinham nada a perder. Eles tiveram uma boa ideia. Olha, vamos lá no altar, no arraial dos sírios. Vamos conversar com eles. Vamos pedir para eles clemência e misericórdia. Vamos pedir para que eles, então, poupem as nossas vidas. Nós estamos leprosos. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós chegarmos a eles nos matar, nós vamos tomar uma atitude. Vamos arriscar. E eles vão até o altar, o arraial dos sírios. O exército inimigo. Chegando lá, eles entram numa cabana. Eles dizem, gente, mas cadê os soldados? Cadê os soldados? Eles fugiram todos. A palavra de Deus diz assim, que o exército dos sírios, eles abandonaram o acampamento, mas eu vou dizer o que aconteceu naquela noite. Foi uma noite completamente diferente.
A palavra de Deus nos diz assim que eles ouviram dos céus som de carros e cavalos, e rodas de cavalos, e barulhos de exércitos, e eles ficaram com medo, e eles disseram assim: olha, o rei da Síria alugou outros exércitos para vir contra nós, mas era o exército celestial. Deus enviou um exército, barulho de anjos nos céus, e o exército inimigo que estava cercando aquela cidade fugiu e deixou todo o suprimento lá. Deixou a farinha, deixou a cevada, deixou carne, deixou pão, deixou ouro, deixou prata, deixou as ferramentas, deixou tudo lá. Quando os leprosos chegaram e eles viram o suprimento, a primeira coisa que eles fizeram foi matar a sua fome. Eles mataram a sua fome, pegaram um bocado do suprimento que tinham para levar para o rei, Jorão, e dizer assim: agora, rei, vamos mostrar para o senhor que realmente é verdade, porque eles não iam acreditar naqueles leprosos. Como geralmente as pessoas não acreditam em homens de Deus ou mulheres de Deus, ou não acreditam quando uma pessoa, quando ele acha que uma pessoa é inferior a ele. Mas Deus fala através de quem ele quer falar. E através de quem ele agir. E ali ele agiu através de 4 leprosos. 4 leprosos. Lembra que lepra na Bíblia é sinônimo de pecado, de maldição. Vê que a gente não pode julgar as pessoas. Vê que às vezes a gente fala assim: nossa, fulano não pode ser usado por Deus, fulano. Preste atenção. Esses 4 leprosos foram usados por Deus para trazer uma mensagem ao rei. Mas um instante, mas eu quero lembrar de um momento aqui que o capitão, um dia antes do exército assírio dos sírios subirem, desaparecer e largar tudo lá, um dia antes, ele já não estava aguentando mais, já iam abrir as suas portas para o inimigo entrar, porque a fome era tanto e o desespero chegou que as mulheres matavam seus próprios filhos, cozinhavam seus próprios filhos para matar sua fome, de tão terrível que estava acontecendo lá dentro de Samaria. E o capitão, porque o rei estava segurando no braço do capitão. E aí então o profeta disse: amanhã venderá-se 2 medidas de farinha por 1 moeda de prata. Amanhã vai ter suprimento de sobra. Amanhã Deus vai mandar suprimento. Mas o capitão disse assim: mentira, homem de Deus, mentira. Vamos arrancar a cabeça desse homem, vamos matar esse homem de Deus, está falando mentira. E o profeta disse: pois é, haverá tanto suprimento, você vai ver, mas você não vai comer. Você não vai participar, porque você não crê. Você não acredita no profeta, você não acredita na palavra de Deus, você não acredita no que Deus está falando. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos diz assim, 24 horas depois, que quando os leprosos voltaram do arraial dos sírios, e eles chegaram com a prata, com o ouro, chegaram com a farinha, chegaram com o alimento, e disseram assim: olha, rei, nós não sabemos o que aconteceu, mas o exército dos sírios desapareceu. Deus enviou um exército celestial. E eles fugiram. E todo o suprimento, o povo saiu desesperado. Passou por cima do capitão. Ele morreu. Ele viu o suprimento, mas ele não comeu. Ele não desfrutou daquele momento. Queridos, não perca a sua fé. A fé vai trazer toda a provisão de Deus para você. Nós vamos passar momentos difíceis. Vamos passar momentos difíceis. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Mas não ouçam pessoas que não fazem nada por ninguém. Talvez existem pessoas que só sabem criticar, só sabem falar mal, só sabem desdenhar o trabalho do outro. Não ajudam ninguém, não fazem nada para os outros, não fazem nada com ninguém, nada, não dão nem um pacote de sal para os outros. E aí começam a abrir a sua boca para falar da igreja, falar de pastores, falar de instituição, falar disso, falar aquilo. Queridos, o mais importante é levar a palavra de fé para você.
E Deus vai prover suprimentos. Porque a quantidade de pais de famílias que estão sendo desempregados, mandando embora. Muitas empresas. Aqui mesmo em casa, de vez em quando nós podíamos ouvir aqui que é barulho de aviões toda hora passando. Hoje eu não ouvi o barulho de nenhum avião passar por cima de casa. E o barulho dos veículos correndo na BR, hoje a gente não ouve isso, não escuta isso. Mas eu quero dizer para você que, sobretudo, eu quero trazer uma palavra de fé. A palavra de esperança que eu quero que você creia no Senhor. Porque a palavra de Deus diz, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado no pasto, e ainda que a terra não floresça, eu vou confiar no Senhor. Confie no Senhor. Ele é seu suprimento maior. Podemos estar cercados. Há um cerco, mas Deus está conosco. Crê nos profetas e prosperareis. Crê nos seus profetas e estareis segundo Crônicas 20. Eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. Eu quero orar por você agora, para que você se encha de uma fé inabalável, indestrutível, que você seja capacitado, não somente nos momentos difíceis, e se porventura você ficar desempregado, ou ficar doente, alguém vai estar orando por você, e Deus vai estar fazendo um milagre. Creia, Deus vai estar fazendo um milagre. Pode ser que existirá um momento que alguém vai dizer, mas Deus, o que Deus pode fazer? A Bíblia diz que o profeta disse, Deus tem janelas nos céus. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Se eu não vos abrir as janelas do céu, as janelas do céu são os lugares onde Deus faz milagres. Deus é um Deus de milagres. E Ele vai fazer milagres nas nossas vidas. Ele vai dar milagres, como Ele fez em Samaria. Ele acabou com o cerco, e o cerco vai acabar. Quando tudo voltar ao normal, eu quero que você coloque uma coisa no seu coração. Volte para o templo, volte para a casa de Deus. Você está afastado, desviado, afastado do Senhor, volte hoje para a presença do Senhor. Não seja como o rei Jorão, não seja incrédulo, não seja ateu, não seja duro de coração. Volte para Deus. Deus está esperando você. Não tem outro caminho, querido. Não tem outro caminho, querida. É voltar para o Senhor imediatamente, antes que seja tarde demais. Não fique esperando as coisas aparecer para você saber o que você vai fazer. Tome a decisão. Como aqueles leprosos. Você é melhor do que um leproso. E você pode hoje estar numa situação de tomar uma decisão melhor para a sua vida. Eu quero orar por você, pela sua família, em nome de Jesus, até que o cerco acabe. Tem profetas de Deus na cidade para dizer que Deus está aqui. Tem homens de Deus para dizer que Deus está aqui. E Deus não vai deixar o suprimento dele acabar. Senhor Deus, coloca a mão direita sobre o teu coração. Eu quero orar por vocês agora. Pai eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos a Ti agora. Nós viemos a Ti levantar um clamor em oração pelas centenas e milhares de pessoas que estão desempregadas neste momento, que irão ficar desempregados. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa, além de fazer com que a nossa nação se torne uma nação mais unida em todos os aspectos, que todas as pessoas possam se unir ao Senhor, pois se afastar do Senhor seria a pior coisa a fazer. Estar distante de Ti neste momento, nessa atual situação em que o mundo vive, nós não podemos esperar o melhor, senão o que vier das Tuas mãos, não das mãos de homens, nem de governo, mas das Tuas mãos. Os governos falham, os governos falharam. Quantos líderes nesta nação falharam e erraram com o povo?
Mas, Senhor, o Senhor jamais falha. O Senhor jamais erra. E é por isso que nós vemos a Ti agora em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, em primeiro lugar, aumente a nossa fé, nos ajudando, Senhor, ó Deus, a entender a Tua palavra. Nós oramos, Pai, dizendo em nome de Jesus que esse cerco vai acabar. Esse cerco vai ter um fim. Querido, eu profetizo sobre a sua vida que o cerco que o inimigo fez contra o seu casamento vai cair por terra. O cerco que o inimigo fez contra a vida dos seus filhos, mãe, vai cair por terra. O cerco do vício das drogas vai cair por terra. O cerco da enfermidade e da doença que o inimigo fez sobre a sua vida vai cair por terra. E você vai ser curado de toda enfermidade em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar em nome de Jesus que nenhum espírito de miséria vai entrar na porta da sua casa, nem de desespero, porque o Senhor Deus renova a sua fé, renova as suas forças hoje. Em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados agora. Todos vocês que me ouvem, sejam abençoados para a honra e glória do Santo do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. O texto que nós lemos, 2 Reis, capítulo 7, o versículo 3 em diante. Que depois você possa meditar nesse texto mais uma vez, ler e orar sobre este texto.